Muito bem, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblicas jovens, lição de número 11, que está trazendo o título Santidade Integral. E nós estamos estudando o primeiro trimestre do ano de 2023, que está trazendo o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Nós já passamos por 10 lições nesse trimestre e na lição de número 1 estudamos o tema Santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. E na lição de número 2 estudamos o tema O pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Na lição de número 3, estudamos o tema O temor a Deus é o caminho da santificação. Na lição de número 4, estudamos o tema Santificação e a Palavra de Deus. Na lição de número 5, estudamos o tema Libertos para viver em santidade. Na lição de número 6, estudamos o tema Mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Na lição de número 7, Santidade de dentro para fora. Na lição de número 8, o ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. Na lição de número 9, a santidade é a marca do crente. E no domingo que se passou, estudamos a lição de número 10, que trouxe o título Arrependimento, Perdão e Santificação. E no próximo domingo, estaremos estudando a lição de número 11, que vai trazer o título Santidade Integral. E o texto principal nos diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O resumo da lição nos diz assim: a santidade deve abranger o ser humano por completo, o espírito, a alma e o corpo. E o texto bíblico está registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 a 23, e Gálatas, capítulo 5, versículo 24 a 26. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e sobrou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Examinai tudo, retende o bem, abstende-se-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E a introdução nos diz assim: o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, apresenta o ser humano integral, espírito, alma e corpo. Na lição deste domingo, veremos que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em sua totalidade. Para isso, será analisado o impacto da santidade nessas três áreas, começando pelo espírito. E o primeiro tópico traz o título O ser humano é integral, espírito, alma e corpo. E o primeiro subtópico, o conceito de ser humano integral.
No segundo subtópico, corpo, a parte material do ser humano. No terceiro subtópico, alma e espírito, a parte espiritual do ser humano. No segundo tópico, traz o título A Santidade do Espírito e da Alma. No primeiro subtópico, Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. No segundo subtópico, a santificação do espírito. No terceiro subtópico, a santificação da alma. No terceiro tópico, vai trazer o título A Santidade do Corpo. No primeiro subtópico, dominando a concupiscência da carne. No segundo subtópico, dominando a concupiscência dos olhos. No terceiro subtópico, dominando a soberba da vida. E vindo agora para o livro de apoio dessa lição de número 11, que traz o título Santidade Integral, nos diz assim: textos bíblicos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 a 23. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 24 a 26. Considerando o texto como o de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que apresenta o ser humano integrado de 3 partes, espírito, alma e corpo, nesse capítulo será demonstrado que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em sua totalidade. Para isso, será analisado o impacto da santidade nessas 3 áreas, começando pelo espírito, que na restauração é o primeiro a ser impactado, depois a alma e o corpo. O ser humano é integral, instituído de espírito, alma e corpo. O conceito de ser humano integral. Para entender o conceito do ser humano integral e a influência na construção teológica no primeiro século, se faz necessário conhecer um pouco da visão da civilização hegemônica helênica para constatá-la com a mentalidade judaica. Os gregos desenvolveram a antropologia especialmente platônica, que era ditocomista, ser humano em 2 partes, corpo e alma. Nessa visão, a alma era supervalorizada, a parte do bem, sendo o corpo a parte do mal. Consequentemente, desvalorizado e considerado o cárcere da alma. Por outro lado, a concepção hebraica considerava o ser humano em sua totalidade, ou seja, não se via a alma sem o corpo, e nem o corpo sem a parte espiritual. Por isso, na narrativa judaica da criação, não se menciona a criação do corpo, mas do ser humano sem distinção de partes, de forma integral. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Somente aparecia a visão dicotômica em literaturas judaicas influenciadas pelo helenismo, como nas literaturas pseudoepígrafes. No Novo Testamento, por influência paulina, prevaleceu o ponto de vista judaico. O apóstolo Paulo, apesar de inserido profundamente na cultura grega, preservou a força da antropologia semítica, que via o ser humano como um todo,
O ser humano, como espírito, ruá em hebraico e pneuma em grego, extrapola os limites de sua existência como carne, corpo, alma, para se comunicar com a esfera divina. A maior referência dessa esfera transcendental por meio do Espírito é a experiência da ressurreição de Jesus, que apresenta uma nova possibilidade de existência humana. Essa possibilidade é apresentada por Paulo como argumento favorável em defesa de uma vida que preserva o corpo, mais precisamente em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 17. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Ferreira afirma que quando Paulo queria falar dos dotes humanos da inteligência natural, ele usava, como em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e 15, as palavras nous, mente, para distingui-la do significado de pneuma, espírito. Esta significa o próprio ser humano, o próprio ser do homem, no que tem de natural espiritual. Para Paulo, no sentido teológico, o termo pneuma significava o próprio ser de Deus atuando sobre o mundo criado. Para ele, o campo de atuação entre Deus e o ser humano está sob o domínio do Espírito Santo. Assim, na visão paulina, o ser humano obtém o Espírito Divino somente por meio da fé. Por isso, a oposição ferrenha em carne e espírito, descrita por Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Existe uma discussão se o ser humano é dicotômico, parte material e parte espiritual, ou tricotômico, espírito, alma e corpo. Vamos tratar o ser humano de forma tricotômica, como base em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra grega utilizada por Paulo para expressar em tudo é holoteles, que significa perfeito, completo em todos os aspectos, ou seja, a santificação do cristão deve ser completa, espírito, alma e corpo. Corpo, a parte material do ser humano. A dicotomia dos gnósticos, por influência do pensamento grego, diferenciava da crença da tradição judaica e dos ensinos de Paulo. Eles acreditavam que a matéria era má e distinguia do espírito considerado bom. Isso provocava dúvidas nas pessoas, inclusive nos cristãos. A doutrina gnóstica, com base nesses pensamentos dualistas, provoca dois tipos de comportamento. O primeiro levava as pessoas a fazer o que bem entendesse com o corpo, uma vez que a crença era de que não afetava o espírito. O segundo comportamento era o inverso, baseado na mesma crença dicotômica, já que o corpo era matéria má. Melhor não fazer nada com ele para mortificá-lo. Portanto, dois extremos, em que o primeiro comportamento pecava pelo excesso e o segundo por falta. O Novo Testamento demonstra que tanto os judeus como os judeus cristãos e os cristãos defendiam a preservação do corpo em santidade, evitando os pecados contra o corpo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele reforça essa ideia e compara o corpo com o templo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e 19. Ele usa o termo templo para melhorar o entendimento de seu ensinamento.
pois eles tinham experiência do tratamento que era dado ao Templo de Jerusalém, respeitado como algo separado para Deus e que não poderia ser violado. Assim, quando os ouvintes entendessem que o corpo é algo consagrado, como o templo, teria respeito também pelo seu próprio corpo, como algo dedicado ao Senhor e que não poderia ser profanado por meio do pecado, em especial a prostituição. No entanto, o cristão deve ter cuidado para não ser radical também como os gnósticos, que levou muitos a terem medo do próprio corpo, considerado instrumento de pecado e terrível inimigo da alma. Esse não pode ser o modo de ver e de considerar o corpo humano do cristão, pois Deus não o fez mal, nem ele é ou se tornou mal. No relato da criação, fica bem claro que tudo o que Deus fez era muito bom. O corpo vai ser o instrumento que o seu dono quiser fazer dele. Pode ser para a honra e glória de Deus ou para a desonra e condenação do próprio ser humano. Por isso, o cristão deve conservar o seu corpo em santidade para que tenha prazer por meio dele, mas de forma que glorifique a Deus. O corpo humano é a casa ou tabernáculo, lugar de habitação do espírito. O corpo sem o espírito e a alma é morto, enquanto a alma e o espírito não fazem nada na terra sem o corpo, pois para o ser humano ter vida, ele precisa estar completo, ter sua composição plena, espírito, alma e corpo, ser humano integral. Alma e espírito e parte espiritual do ser humano. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, temos textos que distinguem bem a parte imaterial do ser humano, alma e espírito. Dentre outros textos do Antigo Testamento, o profeta Isaías faz uma afirmação que destaca a alma e o espírito. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Isaías capítulo 26, versículo 9. Dentre outros textos do Novo Testamento, pode-se destacar a adoração de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Lucas capítulo 1, versículo 46 a 48. Assim como um versículo bem conhecido do autor de Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O texto de Hebreus traz uma iluminação mais profunda em relação à diferença e relação de proximidade entre a alma e o espírito. O autor afirma que a palavra alcança tanto a alma como o espírito, demonstrando que o efeito da palavra atua de forma completa na parte interior do ser humano, Na sequência, o autor cita a junta e medulas, que são tão próximas, mas distintas, cada uma com sua função. Assim como a alma e o espírito estão juntos, mas também são distintos um do outro e atuam de forma diferente do ser humano, completando-se entre si como parte imaterial do ser humano. O espírito humano foi gerado a partir do Criador, conforme registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nele, o ser humano tem consciência de Deus e das coisas espirituais e tem conexão com as realidades divina e espiritual. Enquanto a alma é a sede da personalidade, lugar dos sentimentos, pensamentos e também das decisões, tanto o espírito quanto a alma são eternos e se mantêm unidos após a morte.
Os gregos acreditavam que a alma era imortal e, devido à visão dualista, ela vivia aprisionada no corpo mortal. O corpo era visto como impedimento para a alma se realizar plenamente. No entanto, como visto, o judaísmo e o cristianismo consideram o ser humano de forma integral, ou seja, a parte material, corpo, e imaterial, alma e espírito. São interdependentes. No sentido bíblico e teológico, o ser humano não pode ser visto de forma isolada em suas partes, pois o que acontece entre suas partes irá impactar no todo, no ser humano de forma integral, espírito, alma e corpo. O cristão deve cuidar das partes do ser humano, do ser como um todo, como partes integrantes e interrelacionadas. A santidade do espírito e da alma. Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. Cristo morreu na cruz para resgatar tanto da parte espiritual como material. A salvação se dá no ser humano integral. Como já visto, o pensamento dualista grego levava as pessoas a acreditarem que a alma era imortal e vivia aprisionada no corpo mortal. Assim, segundo esse pensamento, com a morte, o corpo não teria mais vida por ser matéria, enquanto a parte imaterial se libertava e continuava vivo, por ser imortal. Por isso, os coríntios tiveram dúvidas em relação à ressurreição pregada por Paulo. Então o apóstolo Paulo assevera: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Ele reafirma a fé na ressurreição de Jesus, que garante a vitória definitiva sobre o pecado, como o ser humano integral sendo transformado e glorificado. Por isso, até o mar terá que devolver os seus mortos, conforme registra Apocalipse capítulo 20, versículo 13, para unir o corpo material com a parte imaterial, alma e espírito, para que juntos sejam transformados para a vida eterna com Deus. Paulo afirma aos coríntios que corpo e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Deus dá a cada semente o corpo que quer. A santificação do Espírito. A santificação do Espírito começa com a santificação inicial, que ocorre no momento da justificação e regeneração, e se mantém contínua e progressiva de acordo com as experiências, especialmente espirituais, com Deus. Trata-se de uma mudança de estado do ser humano diante de Deus, de morto, resultado do pecado, para vivo no sentido espiritual. Por meio do Espírito, essa nova criatura mantém a comunhão e comunicação com Deus, tornando-se coparticipante da natureza divina. Aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado, pois com o novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar no crente. Quando o cristão salvo se afasta de Deus, a Bíblia afirma que tal pessoa morre, ou seja, o seu espírito se afasta do Espírito Santo de Deus. Adão e Eva receberam a recomendação de não tocar no fruto da árvore da vida, pois se desobedecesse, eles morreriam, conforme registra Gênesis capítulo 2, versículo 17. Todavia, quando eles tomaram o fruto, não morreram fisicamente, mas espiritualmente. Com a desobediência veio a separação de Deus. O cristão, por meio do seu espírito, adora a Deus. Jesus revelou à mulher samaritana como se dá a verdadeira adoração, em espírito e em verdade, conforme registra João, capítulo 4, versículo 23 e 24. O apóstolo Paulo ratifica ao afirmar:
Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Aí acontece a verdadeira adoração. O nível de comunicação exclusivo do Espírito, que não é desfrutado por meio da alma ou do corpo. Todavia, essa comunhão que acontece por meio do Espírito impactará a alma e o corpo, ou seja, o ser humano integral se beneficia da comunhão que ocorre por meio Espírito. Para isso, a alma e o corpo também precisam trilhar o caminho da santidade, como veremos a seguir. Jesus adverte os discípulos, Pedro, Tiago e João: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Quando Jesus menciona que a carne é fraca, deve-se interpretar dentro do contexto. Os discípulos não conseguiam vigiar e orar porque se deixaram vencer pelo sono, desejo da carne, enquanto a carne se indispõe para buscar a Deus, o Espírito possui prontidão para isso. Sendo assim, o cristão deve buscar a santidade do Espírito, alimentá-lo para que esteja em contínuo e crescente disposição para adorar a Deus. Carne, no contexto, significa a velha natureza, sarx, no grego. Por isso, Paulo recomenda aos Gálatas, em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Santificação do espírito é não dar vazão aos desejos da velha natureza, mas alimentar o espírito, em especial por meio da palavra, que o fruto do espírito se manifestará. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículo 2. A santificação da alma. A santificação da alma também está diretamente ligada à palavra de Deus. Quando o cristão dá guarida à palavra, não por mero costume, mas por intuito de conhecê-la para obedecer e permitir que o Espírito Santo controle seus sentimentos e vontade, ocorre a purificação da alma. Pedro afirma: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 e 23. A alma vivencia a santificação inicial, mas a partir de então, passa por um processo de restauração por meio da santificação contínua e progressiva. Uma reprogramação contínua na forma de pensar, sentir e escolher como agir diante de Deus e das pessoas. Na justificação, o pecado é perdoado e removido. Todavia, a velha natureza continua presente em luta constante para sobrepor sobre o intelecto, emoções e vontade, que são vivenciados por meio da alma. A santificação da alma irá trabalhar as consequências maléficas do pecado na vida do ser humano, em especial a cura das emoções. No meio cristão, existem muitas pessoas que continuam doentes emocionalmente, falando outros mortos. Cada ferida precisa ser identificada, reconhecida e tratada. Tiago, escrevendo para a igreja, afirma: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei em mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tiago capítulo 1, versículo 21.
Destaca-se a expressão acúmulo de malícia, sendo direcionada à igreja. Essa malícia é gerada ao longo da experiência humana e vivenciada por meio da alma. Por isso, a recomendação paulina de renovação da mente, um dos campos de atuação da alma, conforme ele cita em Romanos capítulo 12, versículo 2. Pedro reforça: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, conforme registra 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Subirá afirma que, na santificação inicial, o pecado foi removido, mas nossa alma, composta pelo intelecto, emoções e vontade, se amoldou ao pecado anteriormente praticado e agora precisa ser restaurada. A purificação da alma se dá pela obediência à verdade e é renovada por meio da semente incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Como já visto, a palavra atua no espírito, afeiçoando a sua comunhão e comunicação com Deus. Ao mesmo tempo, ela também restaura a alma com seu poder curador, assim como também cura os impactos sobre o corpo. Deus é quem sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas, conforme cita Salmo 147, verso 3. Dessa forma, fica evidente a importância da palavra para a santificação integral. O cristão deve priorizá-la em sua vida, não tendo como uma obrigação o seu estudo, mas como uma fonte de vida para a santificação. Por isso, quando ouvir ou ler a palavra de Deus, não endureça o seu coração, conforme cita Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 10. Receba-a com gratidão e reverência, pois ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração, conforme registra Hebreus capítulo 4, versículo 12, parte B. Curar e fortalecer a alma. A santidade do corpo, dominando a concupiscência da carne. 1 João capítulo 2, versículo 16. Concupiscência, no sentido etimológico, tem sua origem do latim concupiscências e significa o que tem um forte desejo, que por sua vez deriva da palavra concupera, cujo significado é ter forte desejo. Assim, o termo é utilizado para designar a cobiça por bens materiais, bem como por prazeres sexuais, entre outros desejos de prazer. Dependendo do contexto, concupiscência se torna sinônimo de libertinagem ou lascividade carnal. Libertinagem é uma característica de quem não sabe usar adequadamente a liberdade que tem. Os valores morais de cada pessoa interferem sobre o seu conceito de liberdade e libertinagem. O apóstolo Paulo adverte aos Gálatas sobre o limite da fronteira entre liberdade e libertinagem. Ele afirma que temos liberdade em Cristo por meio da justificação da fé, que não pode ser transformada em libertinagem, sob o risco de perda da salvação. O desejo e o prazer em comer, beber, dormir, entre outros, é natural ao ser humano. No entanto, a concupiscência da carne é a falta de domínio sobre a cobiça pelos prazeres carnais, ou seja, as coisas que extingam e inflamam os desejos. A concupiscência da carne é uma ânsia que o ser humano tem de consentir com o mal e contrariar a vontade de Deus. As pessoas que se entregam à cobiça da carne são praticantes de imoralidades sexuais, como relacionamentos amorosos contrários à orientação bíblica, a prostituição, a pornografia, o sexo fora do casamento, a lascívia, a libertinagem, entre outras. Quando se fala em concupiscência ou cobiça da carne, geralmente as pessoas relacionam a expressão com deslizes na área sexual.
Paulo adverte os coríntios: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. O ambiente imoral de Corinto e o conceito dualista de que o corpo era mau e o espírito era bom estavam influenciando o comportamento dos membros da igreja. Alguns coríntios se achavam livres para fazer o que bem entendessem com o seu corpo. Paulo os corrige e ensina que o corpo deles pertence ao Senhor e não foi feito para a imoralidade sexual. Paulo censura a tolerância com a promiscuidade sexual. João adverte o cristão a vigiar e buscar o domínio e não ser dominado pela natureza humana, caída e pecaminosa. Algumas pessoas atribuem suas imoralidades à ação de Satanás, mas o apóstolo Tiago deixa bem claro que as pessoas cometem pecados motivados pela própria concupiscência, conforme registra Tiago capítulo 1, versículo 14. Dominando a concupiscência dos olhos, que induz o corpo a pecar. Enquanto a cobiça da carne se aplica particularmente aos pecados que provêm do corpo, a cobiça dos olhos está relacionada com o prazer mental, que é estimulado pela vista e que pode resultar na consumação do pecado pelo corpo. Os olhos são considerados as janelas da alma. Eles, se controlados e conduzidos pelos interesses individuais e egoístas, pode levar o ser humano a uma cobiça desenfreada e ao consequente afastamento da vontade de Deus. A maioria dos pecados cometidos no corpo primeiro passa pelos olhos. Por isso, a importância de cuidar com os desejos ilícitos que são alimentados pela visão. A Bíblia narra alguns episódios de personagens que, devido à cobiça dos olhos, atraíram para si as pessoas próximas. Resultados desastrosos, como letra A, Adão e Eva. A narrativa da criação apresenta a entrada do pecado no mundo, tendo sua origem na cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos conduzindo à desobediência, conforme registra Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. B. Acã. Durante a conquista liderada por Josué, Acã tenta a si mesmo ao avistar entre os despojos de guerra uma linda capa babilônica. Ele a cobiça e toma para si. Toda a comunidade foi prejudicada, conforme registra Josué capítulo 7, versículo 20 e 21. C. Davi. Já citado anteriormente, que cometeu adultério e homicídio, mas chegou a tal ponto devido à falta de cuidado com a cobiça dos olhos. Tudo começa quando ele estava em um lugar que não deveria estar e visualiza uma formosa mulher comprometida tomando banho. Esses exemplos têm se repetido na vida de muitas pessoas que não estão atentas ao risco da cobiça dos olhos, dominando a soberba da vida, que distancia o ser humano de Deus. A soberba da vida é a ostentação pretensiosa, riqueza, poder, inteligência, status social, carros, entre outros. Pessoas soberbas têm por objetivo impressionar as outras pessoas com sua suposta superioridade ou importância. Se for preciso, elas projetam uma imagem falsa com o objetivo de tirar vantagens, assim como também desprezam ou humilham outras pessoas para se sobressaírem. Vivem como se não precisam das demais pessoas. Quando pedem auxílio a alguém, geralmente é para usá-las a seu favor.
A vida de pessoas famosas que ostentam glória, pompa e vaidades pessoais influencia outras, em especial a juventude, em busca de uma vida de sucesso. Muitas pessoas gostam de ser admiradas e de receber aplausos. E o que as diferenciam é a marca como lidam com isso. Aquele que não tem o temor de Deus busca a ostentação pretensiosa e a qualquer preço. Se precisar, ele renuncia à prática da honestidade, da integridade, para alardear poder e glamour. O mundo consumista da atualidade, que valoriza o ter em detrimento do ser, tem grande influência no comportamento das pessoas. O final dessas pessoas que amam as coisas e usam as pessoas não é bom. O Salmo de número 73 é um bom exemplo para refletir sobre pessoas que se espelham na vida de pessoas que aparentemente são bem-sucedidas, mas que, por não serem tementes a Deus, comprometem o seu futuro e a vida eterna. O maior e melhor modelo a ser seguido é o de Jesus, que, mesmo sendo Deus, viveu uma vida simples e humilde, amando e indo ao auxílio das pessoas desfavorecidas. E a conclusão nos diz assim: na lição deste domingo, aprendemos que o ser humano atinge a santidade integral quando busca um relacionamento sincero e íntimo com Deus por meio do Espírito Santo. Quando permitimos que o Consolador controle os nossos sentimentos, emoções e vontade, passamos a viver de modo que o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Cristo tem sido glorificado em toda a sua maneira de viver? Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 11, Lições Bíblicas Jovens, que trouxe aqui o título Santidade Integral. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio da lição de número 12, que vai trazer o título Uma Vida Cheia do Espírito. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.